a Ministra da Saúde e também o Primeiro-Ministro sublinharam que não tinham conhecimento de um conjunto de situações relacionadas com a posição de António Gandra de Almeida. Eduardo Pacheco, convencem-lhe as explicações? Acha que a Ministra tem esclarecimentos adicionais, por exemplo, a fazer? Muito boa tarde. Ora bem, duas situações. Primeiro, eu acredito na palavra da Ministra. Se ela diz que não teve conhecimento, tem que acreditar. Se nós não acreditarmos na palavra dos nossos governantes, então não vale mais desistirmos. Mas a segunda nota é se ela tinha informação escrita que devia ter analisado e por aí ter conhecimento. E aí nós não sabemos. Porque o Governo, este, o anterior e o próximo, não vão pedir ao SIS, não há a Polícia Judiciária para fazer uma investigação. Aquilo que está muito naquilo que é Que o próprio comunica. Reporta. É? E, portanto, se o próprio não reportou nada, é difícil ter conhecimento. Agora, se reportou, se está no seu currículo, se era possível compatibilizar datas, a data que estava, é que tinha um regime de exclusividade por ter as funções na ARS e as datas em que ele estava a prestar outro tipo de serviços, se isso for possível, se isso existe, então podemos ter aqui um ato de não análise da documentação que estava em cima da mesa e aí era uma questão diferente. Já agora isso também iliba todo o processo de CRESAP, digamos. O António Gandra de Almeida garantiu à CRESAP não ter omitido informações relevantes, nem ter impedimentos e incompatibilidades, mas não referiu estes serviços. Mas precisamente porque não, a CRESAP, eu já participei em concursos da CRESAP, portanto sei o que é que estou a dizer. A CRESAP pergunta se a pessoa tem incumprimento ou tem impedimento naquela altura. Não está a perguntar se aquilo que eu fiz em 2020 é incompatível com aquilo que eu vou fazer hoje. Pergunta é se eu hoje, ao candidatar-me a um determinado lugar, se tem alguma incompatibilidade ou não. E a pessoa, se não tem, não tem. Não está a dizer que não teve. Está a dizer é que naquele momento não tem. E, portanto, ele terá sido verdadeiro e a CRESAP aceitou como boa aquilo que é a informação que foi reportada. E a Ministra deveria saber deste tipo de informações, ainda que não... que se constate que não sabia, mas do processo faz sentido. Eu pergunto isto porque a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai também, no fundo, investigar ou desencadear a auditoria ao desempenho organizacional das entidades do SNS e do Ministério da Saúde relativo ao cumprimento de normas de acumulação de funções públicas com atividades privadas. Eu diria o seguinte, num Estado que tivesse um sistema que funcionasse, isso era fácil de perceber. Ponto. Porque se um Estado... Mas o Estado não tem. Se perguntar hoje quantos funcionários públicos o Estado tem, não sabe. Não consegue dizer são 600, são 620, são 630 mil. Não consegue saber. Porque se tivéssemos um Estado que estivesse organizado, até pelo NIF, rapidamente se percebia se eu estou a pagar este NIF por esta vertente, eu não lhe posso estar a pagar por outra vertente. E porque ele está em regime de exclusividade e de impedimento. E o Estado facilmente aparecia uma luzinha vermelha a dizer há qualquer problema nesta situação. E isso é com a organização que deve existir, não só na saúde, mas na saúde e nas outras áreas do Estado, e que infelizmente tem muito ainda para progredir. Mariana Vieira da Silva, porquê é que a Ministra deveria ter conhecimento ou poderia ter conhecimento destas incompatibilidades? O PS diz que a Ministra tinha de conhecer as incompatibilidades. Bom, muito boa tarde. A documentação, nomeadamente curricular, que o ex-diretor executivo entregou à Ministra e à CRESAP para a sua avaliação, dessa informação constava que durante o período em que era dirigente intermédio do INEM, prestou serviços noutros hospitais. Não constava dessa informação todos os hospitais em que sabemos hoje o anterior diretor executivo prestou serviços, mas tinha o Hospital de Gaia, e basta um para ser incompatível. Mas eu gostaria de alargar um bocadinho esta discussão, porque tenho aqui várias vezes trazido o tema da instabilidade na gestão do SNS que tem acontecido com esta Ministra da Saúde, e este é mais um elemento. Repare que a Ministra da Saúde decidiu afastar o professor Fernando Araújo deste lugar, dizendo que queria reformular a direção executiva. Nestes 9 meses não houve nenhuma mexida formal no conteúdo da direção executiva, embora lhe tenham sido retiradas muitas competências e atribuições no papel de gestão do dia-a-dia, de gestão da rede, que é o que a direção executiva deve fazer. Presidentes do INEM, havia um quando a Ministra chegou, que se demitiu, veio outro que afinal não assumiu,
temos outro que ainda está temporário e já vamos para a repetição do concurso da CRESAP. E, portanto, a instabilidade ao nível das chefias principais do Ministério da Saúde é grande e as escolhas que a Ministra tem feito têm protagonizado momentos de desorganização e de caos. Me custa-me que um diretor executivo saia nestas circunstâncias, porque aquilo que nós devíamos era estar a avaliar o trabalho destes meses, que é um trabalho, na minha perspectiva, muito negativo, de grandes falhas na gestão da organização do SNS, que é a razão pela qual este lugar foi criado. Nós temos uma rede que precisa de ser organizada, é preciso, face à carência de recursos de profissionais de saúde, saber que urgências abrem, que urgências não têm condições de funcionar, e esse é que devia ser o trabalho, e durante estes meses nós não vimos nada. Sempre que havia perguntas feitas ao diretor executivo, ele não conhecia os dossiês. Todos os conselhos de administração de hospitais com quem falei reafirmaram essa ausência de participação na gestão e, por isso, a saída é por uma razão que está errada, que não devia ter acontecido, mas impede-nos de fazer uma verdadeira avaliação da política de saúde, que é o que acho que é mais importante neste momento. Duarte Pacheco, lembro quando falámos sobre assuntos de saúde em julho, se não me engano, falámos da necessidade de esperar pelo inverno, dar um espaço à Ministra, porque na altura tinha apresentado o tal plano de emergência. O Duarte Pacheco sublinhou aqui que era preciso uma segunda fase, digamos assim, uma reforma que não fosse só o plano de emergência desse ponto de vista. A Ministra, chegou a hora da verdade para a Ministra da Saúde? Antes de responder, deixa-me só dizer que eu acho que nós temos aqui algo que devia ser também o centro do debate, que é a própria existência ou não deste cargo e da direção, uma direção executiva. E para si faz sentido? Não. Porquê? Por uma razão muito simples. Ela avançou por um ato voluntarista da Ministra Mário Temido, sem estudo que consolidasse essa decisão. Ponto. Avançou. Durante algum tempo teve uma pessoa muito competente à frente. Que devia ter sido reconduzida? O ideal era que ele tivesse continuado em funções, mas sabemos todos que existe uma incompatibilidade pessoal, mais do que política, uma incompatibilidade pessoal entre as duas personalidades. E quando é assim, é difícil as pessoas conversarem. Eu recordo, nós tivemos já uma Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e um Ministro das Finanças que não falavam diretamente um com o outro. No Parlamento, quando o Ministro das Finanças e a Comissão ficava uma pessoa pelo meio para passar as palavras porque não falavam. Quando há esta incompatibilidade é difícil. Portanto, existia. Mas era competente e fazia o lugar mais do que aquilo que estava determinado. Porquê é que não deve então continuar, na sua opinião, Ora bem, este até cargo, hoje, eu pergunto o seguinte, houve melhoria das condições de saúde? Os serviços prestados aos portugueses estão melhor? Há aquilo que era a sua existência, que era uma boa gestão do sistema funcionou? Temos menos urgências fechadas? Temos as escalas a funcionarem? Quer dizer, se algo não funciona, é a Ministra que deve ser responsabilizada. No fim da linha. Mas deixa-me dizer, portanto, esta figura claramente não está a responder. Não está a responder. Podem-me dizer, muito bem, eu aceito que argumentem de forma diferente. Mostrem-me os dados e se percebermos que, através da existência desta função, há uma melhoria das condições de prestação de serviços de saúde às pessoas, aos portugueses, excelente. Mas a opção até agora, continuar com o cargo até agora, e já existe um nome, Álvaro Almeida. Que tem uma particularidade, que é o Governo anunciou que ia reformular todo o sistema. Deus queira que sim, porque como ele está, claramente não funciona. E o Dr. Álvaro Almeida tem para mim, algo que é importante. Eu costumo dizer, nestas coisas, não é preciso ser médico para gerir. Aliás, o Dr. Paulo Macedo mostrou que foi um excelente Ministro da Saúde, não sendo da área da medicina. Porque uma coisa é ser um excelente cirurgião, a quem nós até pomos as nossas vidas nas suas mãos, mas essa pessoa pode não ser um excelente gestor. E aqui o Dr. Álvaro Almeida é um gestor com sensibilidade política também. Porque muitas vezes os técnicos têm as melhores soluções, mas esquecem-se para quem é que estão a trabalhar, que é para servir as pessoas. E os políticos têm essa consciência muito melhor. Sobre a direção executiva do SNS em si, Mariana Vieira da Silva, o Presidente da República disse que o problema é que correu mal até aqui. Foi o próprio Marcelo Rebelo de Sousa que disse isto esta semana. Pois, mas eu gostaria de recuar um pouco no tempo. A direção executiva não é uma especificidade nacional.
o sistema de saúde mais próximo daquele no qual o nosso se inspirou, também tem esse lugar. E porquê que tem esse lugar? Porque num país com carências de recursos humanos, e neste momento não há nenhum país desenvolvido que não o tenha na área da saúde, nós não podemos ter uma gestão onde ninguém esteja acima do Presidente do Conselho de Administração de um hospital. Isso já era visível antes, mas foi muitíssimo visível durante a pandemia. Eu já o disse e não direi as vezes que forem necessárias. Durante a pandemia, a Ministra da Saúde, Marta Temido, tinha que fazer gestão de lugares na rede de cuidados intensivos. E isto aconteceu durante a pandemia. Não deveria ser competência dela. Pois, com certeza. Dela, claro. Só que não havendo ninguém acima de um determinado Presidente do Conselho de Administração, é impossível gerir rede. A direção executiva existe para organizar a resposta dos hospitais. E também para defender politicamente a Ministra ou não? A questão não é defender, é que isto objetivamente não são funções de Ministro. Um Ministro não tem que saber em que hospitais é que há vagas numa enfermaria ou nos cuidados intensivos. E, portanto, esta figura pretende fazer essa gestão. Eu discordo que não tenha havido melhorias no inverno e no verão, onde a direção executiva já esteve em plenas de funções, e basta falar com o Presidente do Conselho de Administração de Hospitais, porque eles confirmam isto que eu estou a dizer. Havia uma capacidade de gestão e de organização das férias, das falhas, da incapacidade de resposta de alguns hospitais, muito maior do que aquela que se verificou. Nós não podemos, quando escolhemos um perfil completamente desadequado, e nada me move contra o Dr. Gandra de Almeida, ele não tinha um perfil adequado, ele não conhecia o sistema de forma a poder organizá-lo. Então isso desresponsabiliza politicamente a atual Ministra da Saúde? Não, porque quando nós escolhemos uma pessoa, assumimos as falhas que ela tem. Quando escolhemos uma pessoa, quando a poucos dias de começar o verão, quando a outra, o anterior, estava a fazer prova do seu trabalho, nós corremos os riscos. E depois é assim... Todas estas dificuldades de gestão do SNS são mesmo da responsabilidade da Ministra da Saúde por uma razão muito simples. Porque ela nunca assume as suas responsabilidades. Está sempre a dispersar as responsabilidades que tem sobre todos os intervenientes políticos que encontra, e a consequência disso é a de desconfiança do setor, do conjunto dos Conselhos de Administração e dos serviços do Ministério da Saúde, porque sabem que perante uma dificuldade serão sempre eles responsabilizados e nunca existirá a assunção de responsabilidades políticas. Desde o primeiro debate, eu volto a dizer isto, da Ministra no Parlamento, em que ela dispersou críticas por todos os Conselhos de Administração, por todas as chefias intermédias do Ministério da Saúde, que esta marca é visível. E estas são as consequências de alguém que, em lugar de liderar, se desresponsabiliza. E é disso que estamos a falar. E repare, há muita instabilidade institucional, há um falhanço no cumprimento das medidas, nos calendários que a própria Ministra tinha assumido, há um falhanço nos indicadores com que nos tínhamos comprometido, e há um falhanço na contratação de médicos, com concursos a abrir tarde e a más horas e a perdermos gerações de médicos. Isso é a responsabilidade da Ministra. Com Luís Montenegro a secundar politicamente também a sua Ministra, no fundo, em todo este processo. O que é natural. O Primeiro-Ministro tem, a menos que queira fazer... Podia tomar outra opção. A menos que queira fazer alguma remodelação, tem a obrigação de secundar os que são os seus ministros. Só duas notas. Primeiro, eu só não compreendo, Mariana, porque é que dentro da ACSS não pode existir alguém com a responsabilidade de fazer isso mesmo, e que foi preciso criar um cargo novo ao lado. Porque a CSS tem funções burocráticas. É uma questão filosófica que tenho presente. Agora, quanto à responsabilidade do Sr. Ministro, que é a pergunta que fazia há pouco, há aqui duas coisas. Em primeiro lugar, intenções e planos, e isso eu não diria que é fácil, mas é mais fácil apresentar. O que é preciso é depois ter resultados. E os resultados têm sido, em algumas áreas, muito aquém daquilo que a senhora Ministra protagonizou e apresentou aos portugueses. Então o que é que a Ministra tem que fazer? E, portanto, é necessário rever o plano, não é só o plano de emergência, mas ir a questões de fundo, porque senão o tempo vai passar e vai ficar tudo na mesma para pior. E isso é melhor que seja feito quanto antes, até para que a senhora Ministra tenha a possibilidade de mostrar que domina a área, caso contrário, as coisas acabarão mal. Vamos ao tema europeu desta semana.
Euronet Plus. Que na verdade é internacional, é global, porque é a posse do presidente norte-americano Donald Trump e o que disse no seu discurso, sem presenças de líderes das instituições da União Europeia, basicamente a figura mais conhecida, digamos, ou mais de proa entre os chefes de Estado foi Meloni. Nesta perspectiva é importante também perceber para a Europa o que significa, no fundo, este segundo mandato de Trump na Casa Branca. Dou as boas-vindas à eurodeputada Catarina Martins. Como sempre, também temos rotativamente os eurodeputados e regressamos ao convívio da Catarina Martins. Bem-vinda, Catarina. Deste ponto de vista, com a ausência, por exemplo, da Ucrânia no discurso e da questão da Rússia no discurso de Donald Trump, que também não falou, é verdade, da sua argumentação em relação à NATO. Na sua perspectiva, olhando agora para a frente, Trump ali está na Casa Branca. O que é que deve a Europa fazer face a tudo aquilo que se espera deste segundo mandato? Bem, boa tarde antes de mais, cumprimentá-los aí no estúdio, a todas as pessoas que nos estão a ouvir. A tomada de posse de Donald Trump mostrou o que é o perigo deste segundo mandato. Donald Trump é o mesmo, mas com o apoio muito explícito da elite que, na verdade, controla a circulação da informação no mundo neste momento, entre outras coisas. E, portanto, há aqui um problema crescente e que Donald Trump, na sua tomada de posse, afirmou claramente que quer ser uma ameaça. Fez um discurso dizendo, enfim, que é um escolhido de Deus para uma grandeza de um povo escolhido, ou seja, desse ponto de vista parecia um discurso de qualquer regime de fundamentalismo religioso, a mimetizar esse tipo de discurso, para depois anunciar mais catástrofe climática, anunciar perseguição a boa parte da população norte-americana, à população migrante, e anunciar também guerra ao mundo das mais variadas formas, não é? Até o Golfo do México, Canal de Panamá, mas depois também tudo o que disse do ponto de vista comercial e aquela ideia que os Estados Unidos vão ganhar as guerras em que estiverem, as guerras em que não estiverem. Tudo isto foram formulações bastante agressivas e logo a seguir, nos seus primeiros dias de mandato, para lá das questões que mostram que ele é um perigo desde logo para os Estados Unidos, uma das primeiras coisas foi indultar as pessoas que estiveram no Capitólio e que tentaram fazer o golpe contra a democracia e também, enfim, indultar outro tipo de criminosos. Foi sair da Organização Mundial de Saúde e sair do Acordo de Paris. E, portanto, nós temos aqui um presidente que é um perigo. E a União Europeia deve levar o perigo a sério. E isso significa duas coisas. Por um lado, nós temos vindo sempre a defender que a subalternização dos interesses da União Europeia aos interesses geoestratégicos norte-americanos é um erro. E agora com Trump, enfim, o erro é ainda maior. Em segundo lugar, tem de haver alguém no mundo que, com autonomia face aos Estados Unidos da América, continue a defender o direito internacional, que esteja capaz de defender os acordos que são fundamentais. Eu bem sei que em Washington se fala em ir para Marte, mas entretanto há 8 mil milhões de pessoas que vivem no planeta Terra e é preciso que a União Europeia assuma compromissos muito sérios e fortes e tenha coragem de ser essa voz no mundo. Catarina, não sei se a Europeia neste momento está com essa força. Já volto a si. Eduardo Pacheco, será que a Europa poderá levar com os estilhaços da guerra que se aproxima, tarifária, entre outras, entre Estados Unidos e a China? Em primeiro lugar, tem que estar preocupada, também cumprimentar a Catarina, tem que estar preocupada com a própria guerra que pode ela ser vítima. Sim. É que não é só com os seus vizinhos que o Presidente Trump ameaça lançar sanções a partir de 1 de fevereiro, México e Canadá, é para com a Europa e com a China. Claro que, em primeiro lugar, uma política económica restritiva, altamente protecionista, faz sempre baixar o crescimento económico internacional. E, portanto, apanhamos logo por aí os estilhaços. É das noções básicas de economia que o comércio faz crescer a economia. Barreiras como as tarifas fazem diminuir o comércio, logo a economia global vai arrefecer. E ao arrefecer, todos sofrem. E, portanto, a Europa sofre logo diretamente. Trump acha que não vai sofrer. Trump acha muita outra coisa. Portanto, quer dizer, ele acha que basta a economia americana sobrevive com base no seu mercado. O seu potencial, na manufatura também. E no peso que tem para impor tratados de comércio com os outros países. A questão que eu gosto em relação à Europa é se a Europa é como aquela partida de ténis, está a ver a bola a ser trocada entre os dois jogadores e fica apenas da bancada. Tem que saltar da bancada? Eu acho que a Europa tem que saber negociar diretamente com os Estados Unidos em pé de igualdade.
Repare, e a questão da China, vamos com calma. Nesta perspectiva, ele ameaçou lançar tarifas de 25% ao México e ao Canadá a partir do dia 1 e à China de 10%. É estranho. Quer dizer, quando aquele que é o seu principal competidor neste momento leva com uma tarifa inferior àquela que os seus parceiros, vizinhos e aliados dá muitas décadas. Isto prova que, se calhar, os 10% para a China, em troca de qualquer outra coisa que ele consiga lá colocar, de repente aquilo desaparece. Porque é sempre uma lógica de competição. Aliás, a senhora Lagarde fez essa referência num artigo há pouco tempo, em que ela diz aquilo são bases de negociações, como acontece em muitos países árabes, em que quem não regateia perde sempre. E ele está a pôr uma questão com a China ou com a Europa para depois negociar. E se nós nos comprometemos a comprarmos mais armas e mais petróleo e mais gás diretamente ao mercado americano, se calhar as tarifas deixam de existir. Agora, há aqui uma coisa que me preocupou muito nesta intervenção. Primeiro, ele foi igual a si próprio. Não se identifica nenhuma distinção entre aquilo que ele fez num comício na véspera e um discurso de tomada de posse, que devia ser um discurso institucional. Não há nenhuma caráter institucional. E o segundo ponto? E o segundo ponto é que ele, de facto, quer perseguir toda a gente tem uma opinião diferente. Isso viu-se quando anunciou determinadas medidas para a área da justiça, isso viu-se quando tem medidas para a área dos mídia, e hoje mesmo quando censurou publicamente a homilia de um clérigo na missa que ele foi assistir. Quer dizer, neste momento, os padres que estiverem têm que ter cuidado com a homilia, porque se o Sr. Trump não gosta, rapidamente passam também a vítimas da sua perseguição. Isto é loucura completa. Mariana Vieira da Silva. Na semana passada já falámos do caso Musk, vamos tentar se calhar passar por cima. Ia dizer que concordava muito com o que disse a Catarina Martins, que cumprimento a propósito da informação, já aqui discutimos a semana passada, e parece-me um dos riscos maiores que corremos, aliado a uma absoluta instabilidade e imprevisibilidade que é sempre muito negativa para o mundo. Em tudo o que era previsível, da saída da OMS ao abandono do Acordo de Paris, todo um discurso sobre lei e ordem, mas depois contrariado com perdão a quem atacou a polícia. Em tudo o que era previsível, podemos estar muito pessimistas, mas na verdade aquilo que mais me inquieta é aquilo que não podemos esperar. Estamos a falar de um presidente de um país, de um dos países mais relevantes no nosso mundo. Mas sendo Trump a pessoa que é e o que temos, o que é que a Europa deve fazer? Que na véspera de tomar posse entra num mercado de criptomoedas para enriquecer. E tudo isto desenha os traços do que pode vir a ser uma próxima crise financeira e, como todos ainda nos lembramos da última e do impacto que teve em tudo nas nossas vidas, isso é muito preocupante. Eu julgo que a Europa tem que procurar os consensos mínimos para, nas matérias como o Acordo de Paris, a saúde pública, nas matérias em que Trump abandonou, ser uma força no sentido do seu cumprimento e da sua persecução e do investimento que pode permitir o combate às alterações climáticas. No tema das tarifas, precisa de reforçar a sua capacidade económica, industrial e financeira, porque o mundo instável em que vamos viver só pode ser enfrentado com uma economia forte, e eu julgo que essa é a prioridade principal da União Europeia neste momento, mantendo aquilo que Trump não vai conseguir manter, que é canais estáveis de informação e de negociação e de debate multilateral, porque aquilo a que nós assistimos do rebatizar do Golfo do México até à forma como se relaciona com os países vizinhos é profundamente assustador. Catarina Martins, fechando consigo, na questão das tarifas, desse ponto de vista, a Europa já poderá ter uma ideia de como pode responder? Qual é a sua expectativa sobre a resposta europeia deste ponto de vista?
As tarifas é um debate que levanta muito choque, mas entendamos, sempre aconteceu os países imporem tarifas quando acham que há um setor da sua economia que tem que ser desenvolvido e, pelo contrário, lutarem contra as tarifas quando a sua economia num determinado setor já está muito desenvolvida e, portanto, já sabem que não precisam das tarifas para a desenvolver. E, portanto, esse é um jogo que Donald Trump faz, é um jogo que já vinha sendo feito, pode agora haver uma retórica mais agressiva, veremos o que é que vai acontecer, mas a União Europeia, desse ponto de vista, enfim, tem os mesmos instrumentos. Acha que é importante também que a União Europeia não tenha os Estados Unidos como único interlocutor. Nós vivemos num mundo multipolar, a União Europeia tem que ter os seus princípios, os seus valores e tem que saber afirmar-se do ponto de vista mundial, independentemente da política E internacional. com quem deve aprofundar esse diálogo? Eu diria que, em primeiro lugar, recuperar credibilidade na defesa do direito internacional, que é aquele valor que nós gostamos de dizer que a Europa tem e é o valor no qual a Europa, em princípio, foi fundada na pós-guerra. Isso implicava, por exemplo, reconhecer que está a acontecer um genocídio em Gaza e parar de financiar o regime de Netanyahu, ou seja, algo que nos credibilizasse aos olhos do resto do mundo. Acho que a Europa precisa muito disso para poder ser ouvida no resto do mundo. Nós somos o segundo espaço económico mais forte do mundo, temos todas as condições para sermos interlocutores de todos os outros espaços económicos, consigamos nós credibilizarmos, porque nos últimos tempos, infelizmente, como sabemos, a ação europeia, muito refém dos Estados Unidos da América e por culpas próprias, tem enfraquecido a nossa relação. E isso é uma pena. Obrigado, Catarina. Esperamos vê-la em breve aqui de novo no nosso espaço. Regressamos na próxima semana. Euronet Plus.